Olá, seja bem-vindo ao ADM A Live. E hoje, sexta-feira, para a gente compensar o feriado de ontem, mas continuando aqui com a logística nessa semana especial para o tema. E o nosso convidado é o administrador Rafael Deolindo, que vai falar com a gente sobre as perspectivas da logística, insights futuros e tudo que vai acontecer nesse nosso novo normal. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Érica? Primeiramente, agradecer aí a Comissão de Logística, o pessoal do CRA pelo convite, Hélio Meirim, Júlio Loureiro, Manuel, Rafael Pereira, Sandro, você, né, o Felipe, aí, o pessoal que está cuidando desse projeto incrível que é o ADM Alive, e espero conseguir passar para o pessoal um pouquinho do que a gente está vivendo agora, do que pode vir a acontecer. Ainda é meio difícil, né? Definir o que vai ser esse novo normal, porque a gente ainda está passando um pouco pelo olho do furacão, né? Mas eu espero conseguir trazer aí algumas contribuições e traçar esse panorama geral da logística. Então, bem que você falou, o olho do furacão. Vamos fazer um panorama, como que a logística está se virando no meio de tudo isso, porque é uma área que continua trabalhando e muito, né? Como é que está? Vamos fazer um panorama sobre isso, Rafael. Com certeza. O principal desafio da logística nesse período de pandemia foi justamente aquele de manter o abastecimento, né? De manter o abastecimento, principalmente daqueles gêneros, daqueles produtos, daqueles gêneros fundamentais, né, para o nosso dia a dia. A gente teve aí um abalo no mercado de varejo tradicional, porque a gente estava acostumado a consumir já diretamente no último elo da cadeia de suprimentos, que era justamente ir até o ponto de venda, comprar o produto, aquela nossa rotina, o antigo normal, né? Se a gente tem o novo normal, o nosso antigo normal. Então, o principal desafio da logística nesse cenário foi justamente o de manter o abastecimento. E, de uma forma geral, a gente pode analisar que, salvo algumas exceções geradas, por exemplo, a gente teve lá no primeiro momento a crise de abastecimento do álcool em gel, mas que não foi basicamente um problema de logística, foi um problema de produção. Nós tínhamos um setup, um arranjo produtivo para elaborar uma certa quantidade de material, para conceber uma certa quantidade de material, e de repente a gente tem um aumento, né, pela demanda, né, de produto, e com o passar do tempo o sistema acabou demonstrando que conseguiu suportar. A gente vê que não teve desabastecimento nos supermercados, muito também pela conscientização, né, embora em alguns pontos a população não tenha se conscientizado muito ainda da questão do isolamento, da importância das regras de distanciamento social, né. Em outros aspectos o pessoal até que respeitou a questão. A gente não teve uma corrida desenfreada aos supermercados, mas infelizmente a gente teve aí queda em alguns segmentos do varejo, né? Tem produtos que a gente não está consumindo mais, né? Então isso também gerou desemprego, gerou perda de renda das pessoas e uma retração do comércio num primeiro momento. E para a logística, isso trouxe o desafio de se reinventar. Se antes o meu ponto de venda ele era o último elo ali da cadeia, né, a gente ganha um desafio nessa logística da última milha, porque eu não entrego mais no meu ponto de venda para que o consumidor vá até lá comprar o produto, para que o cliente vá até lá adquirir o produto. Agora, o último elo da cadeia de suprimentos ele passa a ser justamente a casa do consumidor. A gente tem um aumento considerável nas vendas por delivery de produtos que antes sequer existia essa modalidade para eles, né? De produtos que sequer a gente podia contar com essa modalidade. Num primeiro momento, com essa perda essa perda de renda, né? A gente tem até uma retração do comércio online em termos de valores, mas num segundo momento a gente começa a olhar um aumento das vendas online, principalmente em termos de volume de vendas, volume de itens que transitam pelo sistema logístico em termos de quantidade de produtos vendidos. Porque as pessoas elas deixaram de consumir produtos como maquiagem, bolsa, né, roupas. Acho que o pessoal está um pouco mais, né, freou um pouco o consumo, né, de roupas, aquela roupa que a gente chama, né, roupa de sair, né, aquela roupa de noite, de balada, tal. O pessoal
houve uma retração no mercado de vestuário, mas, em compensação, por outro lado, a gente passa a consumir produtos e serviços que antes a gente não tinha o hábito de consumir. E, de uma certa forma, as ferramentas tecnológicas que nós tínhamos já em mãos, elas conseguiram dar conta desse primeiro momento de pandemia, e isso acabou gerando também uma aceleração na transformação do modelo logístico do Brasil. Não Era isso que eu ia perguntar. Já era uma mudança que já vinha se encaminhando, né? Mas a pandemia ela acelerou, ela atropelou, né? A cadência que se esperava, é isso? Exatamente, Érica, porque nenhuma área, né, poucas áreas, perdão, no Brasil utilizam tanta tecnologia quanto a logística. A logística hoje, eu comento sempre com os meus alunos, né, sou professor da Unigran Rio, coordenador lá também, então eu comento sempre com eles que o profissional que vai se dedicar à logística ele tem que estar muito antenado em tecnologia, porque poucas áreas evoluem tanto no aspecto tecnológico, do ponto de vista de software, de hardware, quanto a logística. Então já existiam tecnologias que ainda estavam um pouco devagar, um pouco embrionárias aí no Brasil, os algoritmos de separação e distribuição de produtos, a própria questão do QR Code, da separação de pedidos, do picking, dos processos de distribuição. Existiam tecnologias que ainda estavam muito embrionárias, ainda nos centros de distribuição, não falo nem da parte de transporte, né, porque a gente sabe que 2/3 dos problemas logísticos estão relacionados a transporte, a parte de roteirização, né, então eu só digo que o problema do profissional de logística ele mudou. Antes a gente focava muito em roteirização, transporte e tal, mas com as ruas relativamente vazias, né, nas cidades aí que cumpriram à risca o isolamento social, a gente passa a ter um outro problema que é gerenciar a distribuição desses produtos a partir dos armazéns, dos centros de distribuição, de que forma isso vai ser feito, como que isso vai se distribuir ao longo do sistema logístico, e houve aí, na verdade, uma aceleração, não só na logística, mas eu creio que também em vários outros pontos, né? A gente pode citar o exemplo do que a gente está fazendo aqui agora, né? Houve uma aceleração, o fenômeno das lives, das reuniões, né? Do home office, né? Às vezes mais office do que home, né? Nesse período de muito mais office do que home para muitos profissionais. Me lembrou, eu vi uma frase essa semana que é exatamente isso. Era home office era até 10 dias durante a pandemia. Depois você passa a morar no trabalho. É mais ou menos isso, né, que está acontecendo. E é uma linha, se antes existia uma linha tênue, né? Se antes existia uma linha tênue, agora essa linha já foi embora e tal, e muito por essa questão da aceleração da transformação da logística no Brasil, não só da logística, como a gente está falando, de todos os segmentos. Nós já tínhamos os recursos, né? As ferramentas para reunião, para teletrabalho, para vídeo, nós já tínhamos isso. Só que ainda existia uma certa resistência por parte do empresariado brasileiro como um todo, até dos próprios profissionais, por esse receio, talvez, né, de quebrar essa linha, né, essa linha que existe entre o trabalho e a casa, e isso acabou também, de uma certa forma, sendo acelerado, né? Questão da mobilidade urbana também, né, da gente, que é um ponto que a gente discute muito na logística, a questão da distribuição, do tráfego nas grandes cidades, né? Então, isso a gente acabou... a promessa também de ganhar qualidade de vida, eu não sei se ela vai se cumprir, né? A questão do home office, eu não sei se cumpre tanto em termos de qualidade de vida, porque nós ainda estamos em um período de adaptação. A gente pode dividir aí, a gente está chegando a um mês agora, né? Aqui no Rio, né? A gente está chegando, dia 16, a gente chega a um mês do primeiro... um mês não, desculpe, 3 meses. A gente está chegando já a 3 meses do primeiro decreto. Então já são 90 dias aí de isolamento e tal. Ainda é uma mudança que ela está engateando. Eu acho que a gente ainda está tateando algumas coisas. Eu falei de um mês porque eu ia dizer, teve um primeiro mês ali, um período de adaptação muito difícil para as organizações.
né, e a nossa economia ela já vinha fragilizada, né, de alguns movimentos. Então, o que acaba acontecendo? Enquanto a gente vê países no mundo que conseguiram suportar 6 meses, né, de praticamente de lockdown mesmo, de isolamento social, a gente tinha empresas aqui no Brasil quebrando já na semana seguinte. Né? Então, assim, é complicado e a gente acabou tendo que se adaptar a isso, e com a logística também não foi diferente. Buscar novas soluções de entrega, soluções que atendam não só as grandes empresas, porque essas conseguiram ter um poder de reação mais rápido, utilizar o seu poder de reação de uma forma mais rápida, mas também para aquele pequeno e médio, né, empresário, sobretudo do ramo varejista, que precisou se adaptar e descobrir novas formas de entregar o produto, né, um pouco de sobrecarga naqueles serviços de entrega tradicionais que a gente já estava conhecendo no começo ali do sistema, uma questão de efeito postergado agora, né? A gente está vendo aí alguns segmentos que não estão conseguindo entregar, enfim. Mas, em linhas gerais, eu acho que o sistema resistiu bem e a gente conseguiu avançar com uma transformação, como você mesmo disse, já estava anunciada lá atrás. A gente já sabia que isso ia acontecer. Quem trabalha com logística sabia que uma hora a tecnologia ela ia dominar. E, assim, eu tive colegas aqui nessa semana de logística que falaram da questão de drones e tal, mas eu acho que ainda faltava um degrau para o Brasil subir, né? Não só o Rio, né? Mas o Brasil mesmo, ainda faltava um degrau para subir, que era a aceitação tecnológica de coisas básicas, como softwares, né? Ainda há uma resistência para a utilização de softwares mais complexos dentro da realidade do armazém, do centro de distribuição, software de roteirização, por exemplo. Então, acho que ainda nós agora começamos a subir esse degrau meio que na marra, né? A gente começou a avançar. Né? Houve uma aceleração da transformação logística no Brasil nesse ponto. E agora vamos falar de futuro, desses insights futuros. O que você espera, o que você prevê? É meio difícil a gente prever alguma coisa, né? Mas, assim, o que você espera que possa acontecer, que vai ser a realidade logística daqui para frente? Como você colocou agora, é muito difícil, né? A gente ainda prever o que vai ser o novo normal, né? Porque a gente está vivendo esse período ainda de transição, acredito eu que deva perdurar ainda. Para alguns segmentos ele vai aparecer de uma forma diferenciada, né? Em alguns segmentos eu acredito que já a partir agora de setembro, outubro, a gente já consiga delinear o que vai ser esse novo normal. Para outros segmentos aí eu incluo o varejo, isso ainda vai estar em constante transformação. A gente já passou por algumas datas importantes aí. A gente teve Dia das Mães, hoje Dia dos Namorados, né? Se você conseguiu receber aí na sua casa um presente, alguma coisa, né? Agradeça aí a logística. Você que não ficou mal na fita, né? Que você conseguiu entregar um presente, eu agradeço a logística, os profissionais de logística. Mas, assim, eu acredito que a gente ainda vai passar por um período de transformação. É difícil prever o cenário futuro. A gente pode ter alguns insights, como é o tema da nossa discussão, mas, assim, eu percebo que as empresas elas vão começar, primeiro, é necessário permitir que as empresas não percam espaço no mercado. Ou seja, a simples indisponibilidade, o fato do meu produto não estar disponível, seja ele na gôndola do supermercado, na gôndola do supermercado, no cabide lá da Arara, já fazia com que eu acabasse perdendo uma venda e o meu concorrente ganhasse espaço, porque o consumidor, o cliente, acabava experimentando o produto do meu concorrente. Então, as empresas hoje elas vão utilizar a logística como uma ferramenta para não perder espaço no mercado. Vai ser um segmento muito importante. A questão do delivery vai crescer muito, a questão do e-commerce, produtos que a gente não imaginava adquirir, né, por meios virtuais, por meios digitais, eles vão começar a ser adquiridos. A estrutura logística das empresas é uma tendência de que ela vai se adaptar. Então, a questão da existência de muitos pontos de venda, aqui no Rio a gente tem exemplos de algumas empresas, para não citar marcas nem nomes, que elas estão convertendo os seus pontos de venda em centros de distribuição, para que ela consiga entregar o produto no mesmo dia para o consumidor. Então, toda aquela força de venda que ela tinha antes,
é muito provável que parte dessa força de venda, que estava mais destinada a concretizar a venda no ponto final, no ponto lá de distribuição do varejo, ela seja convertida para uma força de entrega. A gente vê que tem empresas que estão convertendo os vendedores, eles estão vendendo hoje pelo WhatsApp. O vendedor, para você manter aquele atendimento individualizado e até para elas não abrirem mão daquela mão de obra, hoje você tem a venda pelo WhatsApp e a saída direta de um centro de distribuição. Ou se você tinha uma loja que antes estava parada, essa loja ela pode passar a atuar aí como um centro de distribuição ou sair desse aluguel, né, de um grande centro comercial para uma coisa mais em conta, mais barata, para um centro de distribuição um pouco mais modesto, né? Microcentros, né, de distribuição. Eu acho que isso vai ser uma tendência. Porque não é porque a gente está em isolamento social que o consumidor deixou de ser imediatista. O varejo tradicional ele não vai morrer. Ele vai se readaptar, ele vai se reinventar. A gente teve aqui no Rio a reabertura dos shoppings e a gente acompanhou ontem a quantidade de pessoas, né, as filas que se formaram. Então, acho que isso vai ser fundamental, sobretudo a questão do papel da tecnologia também. A gente vai ter cada vez mais uma integração do varejo tradicional com essas técnicas, com esses aparatos de logística que a gente está comentando. E a tecnologia, como eu disse, um primeiro degrau, que vai ser uma aceitação maior da tecnologia dentro das empresas, a questão da própria utilização mesmo de softwares, mudanças nos algoritmos de distribuição de produtos, porque agora eu não tenho mais apenas aquele ponto de venda fixo. Eu vou passar a ter vários pontos de entrega com os meus consumidores e eu acho que vai passar muito por aí. Vai chegar naquela etapa do drone, vai chegar naquilo tudo, mas eu acho que, por enquanto, num cenário de médio prazo, de curto e médio prazo, que é o que a gente consegue ver, tem insights desse cenário, eu acho que é o que vai se desenhar nos próximos meses. E essa questão que você falou dos microcentros de distribuição, né, isso vai impactar completamente a logística, vai modificar completamente a forma de pensar a logística, né? Com certeza, né? Porque hoje a gente tem um formato de cadeia de suprimentos linear, né? Que é o que todo mundo aí que já estudou logística sabe, aquela questão, né? O produto certo, no tempo certo, na qualidade desejada, no local certo e a um custo acessível, para que você ainda se mantenha competitivo. É aquela máxima da logística. Nós vamos ter que aprender a regular cada uma dessas variáveis dentro de um cenário que até então não estava desenhado nos livros para a gente. A gente vai ter que começar a olhar isso e rever, por exemplo, essa questão da logística da última milha, da distribuição. Não digo que vai deixar de existir, né, até porque eu acredito que o varejo ele nunca vai morrer por uma questão de experimentação. A gente tem, já hoje nós temos clientes que vão até a loja, experimentam um determinado produto, pegam nele e depois vão lá e compram pelo site. Então, assim, essa questão da experimentação, do consumidor imediatista, daquela necessidade imediata, ela vai existir, não tem jeito. O que a gente vai ter que melhorar muito é a questão da experiência para o consumidor. A logística proporcionando uma melhor experiência para o consumidor. Então, se eu vou precisar experimentar sapatos, roupas, e eu vou estar numa atmosfera que eu não tenha mais tempo, eu vou passar a receber isso em casa e se eu comprar hoje até meio-dia, eu recebo até 3 da tarde e consigo devolver à noite. Então, a gente vai passar a ter um atendimento mais customizado para cada cliente dentro dessa malha logística. E aí eu acho que vai ser o nosso grande desafio, o que não é difícil, porque algumas empresas hoje já conseguem fazer, a gente já tem tecnologia e expertise. Basta a gente traduzir isso para o cenário brasileiro e para a nossa realidade aqui. Rafael, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, falasse para quem trabalha com logística, para quem estuda logística, né? Queria que você mandasse um recado sobre o que esperar desse novo normal. Aproveitem esse período, né, se tivesse que dar um recado hoje para quem trabalha com logística, para quem estuda, aproveitem esse período para adquirir conhecimento. Aproveitem esse período para
Assim, eu até brinco que eu vejo muita gente falando, o que fazer na pandemia, tal. Eu não tive essa experiência ainda, estou trabalhando muito, sei que a Érica e o pessoal também, mas assim, o mínimo de tempo que você tiver, porque infelizmente a gente está aí privado pela questão do isolamento social, mas o mínimo de tempo, procura estudar, procura ver um pouco dessas novas tecnologias que eu comentei aqui, WMS, né, Sistema de Gerenciamento de Armazéns, a parte de separação de pedidos, a parte procura estudar principalmente o que está rolando lá fora, porque esses países já passaram pela pandemia, alguns já estão até saindo da questão do isolamento social, a gente vê competições esportivas voltando, uma coisa que a gente nem imaginava, e hoje, como a gente está passando pelo olho do furacão, a gente nem imagina disso acontecer no Brasil, então são países que já superaram. Procura ver o que está acontecendo lá fora, procura se informar, porque daqui a pouco você vai estar batendo na porta da sua empresa, e para você não vai ser nenhuma novidade. E busque conhecimento. Essa é a hora de buscar conhecimento. Por quê? A gente não vai ficar assim para sempre. O mercado, ele vai, dias melhores virão. O mercado, ele vai ter uma retomada, a gente vai voltar a crescer, as empresas vão voltar a vender e vão precisar muito dos profissionais de logística, sobretudo aqueles que estiverem melhor capacitados, melhor qualificados. Então, assim, busque conhecimento num momento como esse. Eu sei que é difícil falar no momento que a gente tem uma retração de renda, falar para o cara investir em conhecimento, no momento em que a gente está passando por uma crise, a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer, mas se você investir agora, se você buscar conhecimento, você não precisa investir financeiramente, mas investir tempo também, e buscar conhecimento agora, quando o mercado estiver iniciando a retomada e precisar absorver profissionais, você vai estar na crista da onda, você já vai ter largado na frente de muitas pessoas. Então essa é uma dica para quem trabalha e estuda com logística. Muito obrigada pela sua presença aqui na ADM Live, Rafael. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Érica. Obrigado e um abraço a todos aí. Obrigada. Bom, e você que nos assistiu até agora já sabe, semana que vem, terça, quarta e quinta, às 10 horas, você tem um encontro marcado comigo aqui no ADM Live. Tchau, tchau. Fique bem e fique em casa, se possível.